Que a paz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Pela graça de Deus, nós vamos hoje fazer o comentário da lição número 1 da classe dos jovens. Esta lição que estará dando abertura ao segundo trimestre de 2018 da Revista dos Jovens, que vai tratar sobre a Igreja do Arrebatamento, lições extraídas das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. O padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. É o assunto da lição ou da Revista dos Jovens desse segundo trimestre. Serão 13 lições que foram comentadas pelo pastor Tiago Brasil. E a lição número 1 vai trazer-nos então uma introdução às cartas aos Tessalonicenses. O texto do dia diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. A síntese diz: o estudo das cartas de Paulo aos Tessalonicenses realça a igreja como lugar de relacionamentos saudáveis e edificantes, porque Jesus está entre nós. Então vamos estudar essas duas cartas nesse trimestre, juntamente com os nossos jovens. E nessa introdução dessa primeira lição, o texto bíblico básico é de Atos 17, 1 a 10, onde está registrado sobre o início, a fundação da igreja ali na cidade de Tessalônica. A lição está dividida em 3 pontos. O primeiro é sobre relacionamentos que edificam, onde aqui o comentarista apresenta o bom relacionamento fraternal, amoroso, que havia entre Paulo e os crentes da igreja de Tessalônica. E a base deste relacionamento é o próprio amor de Deus. O próprio amor de Deus. Então, o amor de Deus que estava no coração de Paulo e o amor de Deus que estava no coração daqueles crentes, e nós sabemos que este amor é resultado da conversão, da ação do Espírito de Deus em nós, porque diz que, em Romanos, diz que o Espírito Santo, quando veio sobre nós, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então, esse amor fraternal, que a Bíblia tanto fala, que Jesus falou, que as epístolas também falam, a extrema importância dada ao amor, é esse amor que torna a base de relacionamentos saudáveis dentro das igrejas. E foi o que aconteceu com Paulo e os Tessalonicenses, no caso aqui que nós estamos estudando. O ponto 2 vai falar sobre a primeira carta aos Tessalonicenses e o ponto 2 sobre a segunda carta, dando aí uma pequena divisão da epístola ou das epístolas. Então, pensando primeiro, gostaria de falar primeiramente sobre a cidade de Tessalônica. Hoje, ainda na Grécia atual, está a cidade de Salônica. É onde anteriormente o nome era Tessalônica. Embora hoje, às vezes, alguém possa usar esse nome ainda, mas é a atual Salônica. E essa cidade de Tessalônica, ela tornou-se a capital da Macedônia no ano 168 a.C. E depois da dominação romana, do Império Romano, a cidade de Tessalônica ela atingiu um estágio sob o Império Romano de cidade livre.
Lá em Atos capítulo 17, que fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo e a chegada dele na cidade de Tessalônica, nós temos algumas informações interessantes. Atos 17, no versículo 6 está escrito: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Esses magistrados da cidade eram as pessoas que governavam a cidade, e o Império Romano, dando a Tessalônica essa posição de cidade livre, ela permitia que os seus próprios cidadãos fossem aqueles que governassem a cidade. Isso nós temos em Atos 17, versículo 6. A localização da cidade ela estava numa das vias principais do Império Romano, que ligava o leste ao oeste, a famosa Via Egnatia. E por ser uma cidade de localização estratégica, ela tinha alta importância política e alta importância econômica e comercial também. E já nos dias de Paulo, a população da cidade de Tessalônica atingia por volta de 200 mil habitantes, 200 mil pessoas. Então veja que cidade progressiva, que cidade grande era a cidade de Tessalônica. E ali foi fundada a igreja cristã, a igreja de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo. O apóstolo Paulo, ele recebeu a chamada de Deus quando ele estava em Troade. Ele teve aquela visão do varão macedônico, e ele então partiu juntamente com seus companheiros de viagem da época e foram até Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia, onde chegaram, e ali então ele pregou o evangelho. E em Atos 16 nos conta como foi o trabalho evangelístico e missionário de Paulo na cidade de Filipos. Depois do estabelecimento da igreja ali, as perseguições que ele enfrentou e que Lucas registrou para nós no capítulo 16 de Atos, Paulo então viaja aproximadamente 170 quilômetros e vai até a cidade de Tessalônica. E conforme Atos 17, 1 e 2, que está escrito: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então Paulo, quando chegou em Tessalônica, ele buscou uma sinagoga, como era costume dele. Primeiro, ele buscava a sinagoga onde se reuniam os judeus, os prosélitos, os tementes a Deus, e ali então ele pregava o evangelho. É interessante a gente lembrar que na cidade de Filipos, embora fosse uma cidade também muito importante, era uma colônia romana, mas ali não havia sinagoga. Então Paulo não usou a estratégia de ir à sinagoga, ele foi na beira do rio, porque então algumas pessoas se reuniam ali para orar. Mas em Tessalônica já havia uma sinagoga estabelecida, e ali ele foi então para anunciar o evangelho, pregar. E ali ele apresentou a Jesus como o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Uma vez que os frequentadores da sinagoga estavam habituados às profecias, ao Antigo Testamento, à lei, aos salmos, aos profetas. Então Paulo, ele usava como base para a sua pregação, anunciar a Jesus, as profecias e aquilo que as pessoas da sinagoga estavam habituados, que eram as Escrituras Sagradas. E ali nas Escrituras ele apresentou Jesus, enfatizando a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pregação de Paulo ali em Tessalônica, ela trouxe o resultado, porque no verso 4 do capítulo 17 de Atos, diz que alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então, houve o efeito
da pregação de Paulo. As conversões aconteceram ali. E nós temos no livro de Atos algumas pessoas que foram citadas por nome, que pertenciam aos convertidos da cidade de Tessalônica. Em Atos 17:5, a Bíblia fala de Jason. Até li o versículo 6, que apresenta Jason. Em Atos 19:29, Lucas apresenta Gaio, também de Tessalônica. Também 19:29 e capítulo 20, verso 4 do livro de Atos, fala sobre Aristarco, é citado Aristarco, que era tessalônico. E também Lucas fala em Atos 20, verso 4, sobre Secundo, que era também da cidade de Tessalônica. Esses foram alguns que foram nominados, seus nomes foram citados no livro de Atos por Lucas. Mas a verdade é que muitas pessoas se converteram ali. E o resultado foi a inveja dos líderes religiosos judeus, que, movidos por inveja, travaram uma perseguição contra Paulo e seus companheiros de viagem. E dali então Paulo teve que sair de Tessalônica. Em Atos 17, versículos 5 até o versículo 9, fala sobre essa perseguição que eles tiveram ali em Tessalônica. Então, quando Lucas ele narra no capítulo 17, versículo 2, que por 3 sábados, ou seja, por 3 semanas, Paulo pregou na sinagoga, nós não sabemos se ele ficou apenas 3 semanas. A referência aqui é que por 3 semanas ele esteve na sinagoga. Ele pode ter ficado mais tempo, nós não sabemos. Mas a verdade é que ele não ficou tanto tempo como gostaria de ficar. Na verdade, nas viagens missionárias de Paulo, os 2 lugares onde ele ficou mais tempo mesmo foi em Corinto, que ele ficou 1 ano e meio, né? E Éfeso, que ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso. Os outros lugares parece que ele ficou bem pouco tempo. Em Tessalônica não foi muito tempo não. Não sabemos exatamente quanto tempo foi, mas foi um tempo curto que ele ficou ali. Mas o poder de Deus estabeleceu aquela igreja e aquelas pessoas se converteram, e mesmo com a perseguição que houve contra os missionários, eles permaneceram firmes. E Paulo, tendo saído dali juntamente com seus companheiros, com Silas, né? Porque a Bíblia fala no capítulo 17, verso 10, diz que os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, mas outros companheiros de Paulo também o acompanharam nesta saída de lá. E o que aconteceu? De Bereia eles foram pregar o evangelho, os judeus de Tessalônica também foram para lá, teve perseguição em Bereia. Depois Paulo então foi para Atenas. E de Atenas, Paulo enviou Timóteo a Tessalônica. Nós vemos isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 e 2. 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2, nós temos então que Paulo de Atenas enviou Timóteo a Tessalônica. De Atenas, ele desceu e foi para Corinto, foi para a cidade de Corinto, na continuidade da sua viagem missionária. E ali em Corinto, Timóteo então vai se encontrar com Paulo, depois de alguns dias que ele passa em Tessalônica. E nesse encontro que Paulo tem com Timóteo, Timóteo lhe dá boas novas, boas informações sobre os irmãos de Tessalônica. E diante dessas informações que Paulo recebeu, ele então escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses da cidade de Corinto. Em Atos 18 e 5 fala desse encontro de Paulo de Timóteo com Paulo ali na cidade de Corinto.
Então ela foi escrita por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. Essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse é um quadro histórico, um fundo histórico da igreja, como começou a igreja de Tessalônica. Agora, quando a gente olha a carta propriamente dita, os 5 capítulos da epístola, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o que a gente vê ali, entre outras coisas? Nós vemos uma igreja saudável, uma igreja em pleno desenvolvimento. O evangelho ali, ele chegou com força maravilhosa. O Espírito Santo operou inúmeras conversões na cidade de Tessalônica, e isso foi constatado pelo apóstolo Paulo, de ver a forma maravilhosa como Deus ali agiu, a fé, o amor, a dedicação, a perseverança daqueles crentes. E há um versículo interessante no capítulo 1, verso 9, quando Paulo diz, porque eles mesmos, ou seja, as outras pessoas da Macedônia que ouviram da igreja de Tessalônica, Paulo está testificando, dizendo, eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, foi um agir maravilhoso de Deus. O evangelho de poder chegou ali, transformando vidas, produzindo verdadeiras conversões através de Paulo, seus companheiros de viagem, na sua segunda viagem missionária. E ali então a igreja se tornou uma igreja em desenvolvimento, uma igreja vigorosa, uma igreja ativa, e é isso que a gente vê quando lê a primeira carta aos Tessalonicenses. Ela é uma igreja saudável e que estava se desenvolvendo. Outra coisa também que a gente vê e que é falado na nossa revista, no comentário da lição, é sobre a ação pastoral de Paulo, incentivando os novos convertidos e elogiando a fé deles. Nós vemos ali um pastor cuidadoso, zeloso, cuidando dos crentes, demonstrando seu amor para com eles, fortalecendo, incentivando e elogiando-os e animando-os a permanecerem e continuarem na fé que haviam recebido. Temos também um assunto, um tema escatológico nessa primeira carta de Paulo, que está no capítulo 4, onde fala sobre a esperança da ressurreição e da volta do Senhor Jesus Cristo. A esperança para os crentes que morriam no Senhor, ou morreriam no Senhor, ou morrem no Senhor, existe aquela esperança. E o capítulo 5, diversas recomendações, conselhos pastorais, conselhos práticos de Paulo como pastor à igreja de Tessalônica. Já a segunda carta, ela foi escrita provavelmente no início do ano 52 depois de Cristo. Então, essas cartas foram muito próximas mesmo. E a igreja havia crescido, mas as perseguições também. Então, logo no começo, aquela igreja já enfrentou inúmeras perseguições por causa da fé. Mas, graças a Deus, a semente tinha caído em boa terra. Como Jesus contou a parábola do semeador, diz que quando a semente cai em boa terra, é aquela semente que frutifica, apesar das dificuldades e das intempéries e das perseguições. E a igreja de Tessalônica foi uma igreja onde a palavra prosperou, e no contexto da segunda carta, quando a perseguição ainda se intensificou, a igreja continuava crescendo. É interessante, e aqui entra um aspecto muito importante para a vida cristã, onde as perseguições, os sofrimentos advindos da nossa fé, elas fortalecem a nossa fé. Elas dão maturidade à nossa fé. E é evidente que o jovem cristão, ele no mundo que nós vivemos,
esse mundo secularizado, onde a sabedoria do homem exclui Deus, não é? Eles não contemplam Deus, e o nosso jovem, ele vive nesse contexto, principalmente no mundo estudantil, na vida acadêmica, e não apenas na faculdade, mas até mesmo as nossas pequenas crianças, elas já são bombardeadas, muitas vezes, por esse pensamento humanista, esse pensamento secular, e às vezes até o papel de alguns mestres, professores, que ridicularizam a fé no meio da escola. Não deveriam fazer, mas às vezes acontece isso até para os nossos adolescentes e jovens que sofrem isso tudo. Então são ataques à fé que vêm de diversas frentes. E a mente do nosso jovem, do nosso adolescente, da nossa criança, de todos, mas estamos enfatizando aqui a figura do jovem, ela é bombardeada com esse tipo de coisa. Mas isso tudo são perseguições por causa da fé em Jesus Cristo. Todavia, nós devemos entender o seguinte, que uma fé viva, uma fé estruturada, uma fé verdadeira, ela não é vencida, ela é fortalecida diante das perseguições. A partir do momento que a pessoa persevere na fé, a pessoa defenda a sua fé, a pessoa viva em comunhão com Deus e não abra mão daquilo que crê. Assim como Daniel, nós temos lá no livro de Daniel, a própria pessoa de Daniel, os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foram fiéis a Deus, e não foi um ambiente fácil, um ambiente de muita perseguição e provas terríveis pelas quais eles passaram, que até colocaram em risco a própria integridade física, a vida deles. Mas ali a gente vê pessoas que triunfaram, pessoas que não abriram mão de sua fé e foram vencedores e foram fortalecidos e foram abençoados por Deus no meio de tantas perseguições. E assim na igreja de Tessalônica também, as perseguições dos seus próprios concidadãos, seus próprios vizinhos, as pessoas que moravam perto deles, mas a fé deles brilhou, resplandeceu e fez um efeito contagiante. Mais e mais pessoas ainda haviam se convertido. Então, Paulo escreve nesse contexto da sua segunda carta, onde a perseguição tinha crescido. E um outro problema também, que era um problema, infelizmente, que se tornou comum nas igrejas do primeiro século, era o problema dos falsos mestres. E Tessalônica não se viu livre da influência desses falsos mestres, que ali, especificamente na cidade de Tessalônica, traziam confusão com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor. Alguns ensinos que estavam trazendo confusão para os crentes. Então Paulo escreve essa carta para tratar também desse assunto relacionado aos falsos ensinos, que é um problema também da igreja atual. E vamos pensar bem sobre isso e entender que não é um problema da igreja de hoje, é um problema da igreja em todo o tempo. A igreja já enfrenta isso desde o seu nascedouro, desde os seus primeiros anos, quando o evangelho começou a ser pregado e pessoas se converter, a igreja já enfrentou, os apóstolos enfrentaram, e nós hoje, nos dias de hoje, nos nossos dias, nós também enfrentamos tantos ensinos errados. E temos o dever de voltar às Escrituras, de deixar Deus falar aquilo que Ele realmente falou através da palavra de Deus, porque os falsos mestres sempre existiram e existirão e existem. Então Paulo escreve sobre isso também e falando sobre a volta de Jesus para tirar qualquer confusão da mente dos crentes. Então na igreja de Tessalônica também haviam surgido algumas desordens, principalmente no comportamento de algumas pessoas que não queriam trabalhar e se davam à ociosidade. Talvez no pensamento da volta de Jesus, aquela coisa de esperar Jesus, tinha alguns ali que não queriam trabalhar com suas próprias mãos e acabavam ficando meio ociosos, e essa atitude não condiz com um cristão,
E Paulo então escreve essa carta para tratar, para falar sobre isso também, que aquelas pessoas tinham que estar sustentando a si próprias, trabalhar com suas próprias mãos, ajudar os necessitados, porque esse é o papel do cristão. O cristão não deve ficar vivendo de favores, o cristão não deve ficar vivendo nas costas dos outros, vivendo de caridade alheia. Há momentos na vida que isso pode até acontecer, mas não fazer disso uma forma de viver. É bom quando a pessoa ganha o seu pão com o seu labor. É importante que a pessoa receba o seu salário, o fruto do seu trabalho, ele veja o resultado do seu empenho, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu próprio suor. O mandamento de Deus a Adão lá desde o princípio, né? A fala de Deus, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então nós temos que trabalhar. O jovem, ele não pode viver encostado, de forma ociosa. Ele tem que ser produtivo, tem que ser produtivo. E ali na igreja de Tessalônica, alguns não estavam sendo produtivos e Paulo exorta, não é assim que se vive um cristão, não. Então, Paulo escreveu essa carta, a segunda, para consolar os crentes perseguidos, para corrigir os ensinamentos errados que haviam ouvido, em especial com a volta do Senhor, e também escreveu para exortar os indisciplinados e negligentes. Então, são essas cartas maravilhosas que serão estudadas nesse segundo trimestre de 2018 com os nossos jovens. E daí vem as próximas lições, que serão assuntos extraídos dessas cartas, trabalhados de uma forma mais detalhada. Mas essa primeira aula, essa visão geral, essa análise de forma panorâmica dessas cartas, entendendo principalmente, em primeiro lugar, o amor de Deus, o agir de Deus, a ação sobrenatural de Deus, o poder do Evangelho, a pregação do Evangelho, o resultado que vem disso e a unidade formada por aqueles que são alcançados pelo Evangelho. E esse amor, essa convivência, esse relacionamento saudável que não é prejudicado, mesmo que a distância separe fisicamente os irmãos, como aconteceu com Tessalônica e Paulo. Mas esse amor era um vínculo mais forte e indestrutível. E assim é o amor cristão, porque embora nós muitas vezes vivendo distantes fisicamente de outros crentes, mas nós sabemos que pertencemos a um único corpo, e o Espírito nos une, e esse vínculo perfeito é o vínculo do amor. E aí, baseados no amor, tudo demais transcorre na vida do crente. Então que sejamos abençoados com os estudos destas lições, eu tenho certeza que seremos, e que Deus possa sempre nos orientar e nos fazer voltar para as Escrituras cada vez mais, para delas extrairmos os conselhos de Deus, as orientações de Deus para uma vida mais abençoada, saudável e em crescimento. Que Deus abençoe.